segundo período, tudo bem? O prof está aqui aonde? Na nossa biblioteca, porque hoje eu vou falar sobre um livro que é uma verdadeira biblioteca. Nele, tem muitos livros e juntos formam a Bíblia. Ele também é o livro mais vendido do mundo. Mas você sabia que para ler a Bíblia, há muito tempo atrás, você tinha que trabalhar na igreja? E sabe que teve um homem chamado Martinho Lutero, que ele foi trabalhar na igreja e começou a ler a Bíblia. Como ele foi lendo a Bíblia, ele foi descobrindo que algumas coisas que eram faladas lá na igreja não estavam de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, para ir para o céu, você não precisava comprar um terreno. Antigamente eles cobravam para você poder ir para o céu. Não, para você ir para o céu, ele descobriu que você tinha que entregar a sua vida para Jesus. E aceitar que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, que não precisa de outra pessoa para te salvar, somente Jesus. Se você já fez essa confissão, já aceitou Jesus como seu Salvador, é o caminho que você deve seguir para ir para o céu. Agora então, é só você se tornar um cristão. E como eu me torno cristão? Para se tornar um cristão, você precisa se parecer com Cristo, isso, com Jesus Cristo. Tem que seguir os ensinamentos que ele deixou na sua Escritura. Combinado? Então, leia a Bíblia, siga esse nosso manual, como a professora sempre fala, e através deste caminho que é a palavra de Deus, nós vamos chegar no céu. Esse é o caminho que nos leva ao céu. Não é dinheiro, não é comprar terreno do céu, não. Ele também descobriu que nós não precisamos contar os nossos pecados para todo mundo, nem para uma pessoa, mas que nós temos que confessar os nossos erros e os nossos pecados para Deus. Não precisa confessar para uma pessoa, basta você contar para Deus, porque Deus é o único que pode perdoar pecados. E sabe de uma coisa? Ele só perdoa quando a gente se arrepende. Então, se tem alguma coisa aí para contar para Deus, dobra o teu joelho e conta para Ele. Sim, os seus pecados. Confesse para Deus tudo aquilo que você fez e não faça mais. É assim que a gente chega no céu. Continuando a nossa história, vou deixar um vídeo depois bem explicadinho para vocês. Martinho Lutero, então, passou a escrever livros e contar as verdades que continham na Bíblia. Mas as pessoas da igreja não gostaram e mandaram ele ir embora. Vocês vão descobrir depois na história. E sabe o que aconteceu com isso? Aconteceu uma reforma na igreja, que a gente conhece ela como Reforma Protestante. E nós vamos comemorar essa reforma agora, dia 31. O dia da Reforma Protestante. Mas o que é uma reforma? É uma mudança, é uma transformação. E foi isso que aconteceu com a igreja. A igreja passou por uma mudança, por uma transformação. E agora você pode sim saber se aquilo que é falado lá na igreja é verdade ou não. Porque você tem a Bíblia. É o seu manual para conferir os ensinamentos que lhes estão passados. Por isso, sempre que você ouvir alguém dando um ensinamento, procure se tem na palavra de Deus. E é por isso que aqui na nossa escola a gente faz tudo com a palavra de Deus. Até quando a gente aprende matemática, português, a gente busca na palavra de Deus um princípio bíblico, certo? Quero deixar para vocês um versículo. E o versículo que eu vou deixar para vocês é que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Tenham um dia abençoado. Vou deixar uma tarefa. Pega uma folhinha e escreve lá Dia de Ação de Graças. É isso que nós vamos fazer. Vamos dar graças a Deus pela vida de Martinho Lutero. Ele usou a vida do Martinho Lutero para que a gente tivesse acesso à sua verdade. E hoje nós temos vida com Cristo. Abençoado seja o seu dia, o seu fim de semana. E escreva isso, desenhe uma Bíblia, cole uma foto sua e da sua família com a Bíblia, tá bom? Eu quero ver, me mandem fotos. Um beijo grande e fiquem com Deus. Esta é a história de Martinho Lutero. Ele viveu muitas experiências e aventuras. Ele foi sequestrado por cavaleiros armados para viver disfarçado num castelo. E ajudou algumas freiras a fugir do convento, escondendo elas em barris. Mas quando jovem, vivia atormentado por um profundo sentimento de que não estava bem com Deus.
Certa vez, numa tempestade, um raio quase o atingiu. Achou que ia morrer. Ele gritou pedindo ajuda a um santo, dizendo sem pensar muito: "Me salve que eu viro um monge." Ele sobreviveu. Assim, cumprindo a sua palavra, ele desistiu dos estudos para advogado e virou monge. Sua família e amigos disseram que ele estava desperdiçando seu talento com isso. No mosteiro, ele começou a ler a Bíblia. Ele descobriu que eram a misericórdia e o amor de Deus tudo o que necessitava para estar bem com Deus. Pela primeira vez na vida, ele encontrou uma profunda paz com Deus. Lutero foi convidado a ser professor na Universidade de Wittenberg. Ele ensinava sobre os livros da Bíblia. As suas aulas eram tão populares que até o povo vinha ouvi-lo. Naquele tempo, a igreja dizia aos cristãos que com bom comportamento eles poderiam merecer o céu. Mas Lutero sabia pela Bíblia que as boas obras não faziam ninguém merecer o perdão. Nem mesmo o Papa tinha poder para dar o perdão em lugar de Deus. Somente Deus poderia perdoar alguém. Lutero percebeu que a igreja tinha abandonado o que a Bíblia ensinava e estava até mesmo inventando doutrinas em seu próprio benefício. Ele decidiu que tinha que ensinar contra essas falsas doutrinas. Ele tornou públicas as suas reclamações, afixou suas teses num lugar onde importantes documentos eram expostos à porta da igreja do castelo. Ele explicou que não era possível comprar o perdão de Deus ou ter uma vida que fosse boa o suficiente para merecer algo de Deus. Suas teses mostraram que Deus quer perdoar os nossos erros e que isso só é possível por causa de Jesus, o Filho de Deus, que veio pagar pela punição que os nossos pecados merecem. Jesus cumpriu isso quando morreu em nosso lugar. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa graças a um novo invento, a prensa tipográfica. O Papa redigiu um documento dizendo que Lutero tinha que retirar tudo o que escreveu ou então seria tratado como um herege. Lutero recusou isso e queimou em praça pública uma cópia da carta do Papa. As ideias de Lutero tiveram um grande impacto religioso, político e cultural. Rapidamente, ele foi convocado para apresentar-se ao imperador e defender-se pelo suposto crime de explicar a Bíblia. O imperador declarou Lutero um fora da lei e baniu seus livros. Foi quando Lutero teve que ser protegido e foi viver escondido num castelo. Vestiu-se de cavaleiro, trocou seu nome para Dom Jorge e deixou a barba e o cabelo crescer. E investiu seu tempo na tradução do Novo Testamento. Novamente, essa tradução se espalhou e o povo pôde ler a Bíblia pela primeira vez. Então Lutero voltou secretamente a Wittenberg. Ele continuava a escrever livros e a traduzir a Bíblia. Ele se casou e teve filhos. A Europa estava agitada com o ensino de Lutero sobre a Bíblia. Hoje, 500 anos depois, as verdades da Bíblia que Lutero redescobriu continuam impactando milhões de pessoas. Pessoas que foram convertidas a Deus e agora conhecem a paz e o perdão que há em Jesus. O perdão que Lutero encontrou está disponível ainda hoje. Nós podemos estar em paz com Deus por causa de um só homem, o Senhor Jesus Cristo.